Bom, hoje eu senti no meu coração de vir estar trazendo esse vídeo para vocês, porque foi algo que aconteceu comigo, algo que eu passei e que talvez você aí do outro lado também está passando, né? Porque o que a gente passa, eu acredito assim, que serve de testemunho para outras pessoas. Então hoje eu vou falar para vocês o porquê, né? O que me levou a esfriar na fé, né? Eu me afastei, eu saí da igreja e eu realmente me esfriei na fé. Essa é a palavra, simples assim, me esfriei na fé. Então, o que acontece? Quando eu voltei para a igreja, que foi de 2023, foi no ano de 2024, na realidade, então a gente volta com aquela vontade, né, de fazer a obra do Senhor, né? E aconteceu que eu fui para uma determinada igreja, né? E lá não era o que se pregava, para falar o correto, né? E nesse intervalo eu conheci meu esposo, que agora em setembro faz um ano que a gente se casou. E a gente se conheceu, a gente se casou, só que como toda pessoa, né, assim como eu e como ele, que já tem passados, a gente traz cargas, né? E foram cargas muito pesadas, muita coisa, muito problema, muita coisa mesmo assim de ex-relacionamentos mal resolvidos, enfim, né? Mas para mim não era surpresa, porque durante muito tempo o Espírito Santo falava para mim que a pessoa que viria para minha vida não seria uma pessoa perfeita. Seria uma pessoa que viria cheia de problemas, cheia de defeitos, mas que, porém, tudo seria transformado diante do meu silêncio. E é uma coisa impossível, e para mim era impossível disso acontecer, porque eu falo demais. Eu, eu sou muito de cobrar, eu sou muito de estar em cima. Então eu falava, gente, como assim? Isso aí não é pra mim. Como que eu vou transformar o meu casamento? Como que eu vou transformar algo com o meu silêncio? Se eu não consigo. Se eu vejo uma coisa não tá do meu jeito, eu falo mesmo. E tá, né? E foram muitas coisas que vieram acontecendo no decorrer desse ano. E eu me esfriei totalmente na fé. Me esfriei de eu não orar para deitar, de eu não orar para levantar, de eu não orar de madrugada. E era coisas que eu estava fazendo ali todos os dias depois que eu voltei para a igreja antes de me casar. Mas tudo tem propósito. Então quando Deus, né, colocou em mim o desejo de abrir esse canal, eu abri esse canal para realmente ter com quem falar. Porque eu era muito sozinha. E eu estava enfrentando, assim, crises horríveis de ansiedade na época. Que foi do final de 2023 para 2024, até março de 2024, eu sofri muito com crise de ansiedade. Então, assim, o canal foi um meio de eu colocar para fora toda aquela carga que eu carregava, toda aquela, né, vibração ali de ansiedade que eu colocava. Então eu falando, eu me aliviava. Então foi onde eu comecei o canal. E nessa de começar um canal, eu gravei um vídeo do primeiro louvor que eu louvei na igreja. E tá, passou. Eu parei de gravar durante esse um ano agora, de 2025. Eu parei, eu esfriei em todos os sentidos. Eu esfriei com o meu canal, eu esfriei na fé. Só que Deus é tão misericordioso que mesmo assim Ele
não se afasta da gente. Ele espera o momento certo para mostrar para nós. E aconteceu que algumas amigas minhas me convidou, né, para ir no encontro de 4 mulheres, simples assim, onde a gente foi louvar, orar e falar da palavra do Senhor. E foi muito gratificante, porque ali eu senti novamente o desejo de voltar a fazer aquilo que eu fazia, que era orar, que era falar com o Senhor, levantar nas madrugadas. E foi o que eu comecei a fazer, né? Isso está em torno de uns 15 dias. E eu fui maratonar o meu canal. Fui olhar o meu canal e eu fui olhar esse vídeo. E, gente, eu ouvi eu falando pra mim, eu me emocionei, porque era exatamente o que eu estava passando. Esse vídeo tem mais ou menos 1 ano que ele foi gravado, tá no canal. E tudo o que eu estava falando naquele vídeo era o que eu estava passando nesse momento. E aquilo foi um choque de realidade para mim. Que eu olhei e falei, Deus, aonde foi que eu me perdi? O porquê que eu me perdi? Eu quero voltar a ser essa menina ali, ó. Eu quero voltar a ser essa menina que te busca nas madrugadas, que tem prazer em louvar, que tem prazer em ler a Bíblia, que era coisa que eu não estava fazendo mais. Não estava. E eu falei, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar. E tomei essa decisão, né? Falei, gente, a gente não pode continuar assim. Eu tenho que voltar a ter intimidade com meu Pai. Eu tenho que voltar a ter intimidade com o Espírito Santo. Porque tudo aquilo, aquela carga de problemas em excesso, me esfriou totalmente. Não que eu deixei de amar Deus, não, de jeito nenhum. Às vezes dormia, mas ali com o pensamento, mas não tinha aquela força para levantar, para orar, nem de manhã, nem à noite, nem de madrugada. Tanto que eu vivia exausta, cansada. Eu me entreguei tanto, que nesse 1 ano eu engordei 20 quilos. Eu estou acima do meu peso, eu engordei 20 quilos. Porque eu simplesmente parei no tempo. Parei. Em vez de eu continuar, eu retrocedi e parei. Sabe, talvez assim você aí também está nessa mesma situação. Mas quando eu tive ali, quando eu me permiti, né? Porque eu me permiti. Eu permiti tirar uma tarde de sábado. Eu me permiti sair do conforto da minha casa e ir até outra cidade para se encontrar com essas amigas minhas. Eu me permiti. Então, eu tomei a decisão de me permitir. Então, quando você toma a decisão de se permitir, a atmosfera muda. Tudo muda ao seu redor. Então, se você hoje está passando por essa mesma situação que eu passei durante esse 1 ano, eu quero dizer para você, se permita mudar, se permita voltar ao primeiro amor, se permita se reconectar com o Pai. Se permita, porque Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E Jesus, Ele é tão bondoso, tão amoroso, que Ele diz aqui, ó, em Mateus 11, 28, Ele diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era assim que eu estava cansada, eu estava exausta, eu estava oprimida. Eu estava
destruída, para falar o português correto. E Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não estava sendo manso e muito menos humilde de coração. E encontrai descanso para a vossa alma. Eu estava precisando descansar minha alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu precisava dessa troca com Jesus. Eu precisava entregar para Jesus tudo aquilo que estava me pesando, tudo aquilo que me pesou durante esses anos todos. Esses anos não, né? Durante esse 1 ano. Todos aqueles problemas que estavam me deixando ali fraca, fragilizada, cansada, oprimida. Eu precisava entregar para Jesus. E foi o que aconteceu. Eu entreguei para Jesus. Eu fiz essa troca. Porque Jesus, ele é misericordioso, que ele nos permite trocar com ele. Quando nós nos permite a deixar Deus trabalhar na nossa vida, Jesus permite que nós trocamos o nosso fardo com ele. Nós entrega para ele o que é pesado, o que está nos oprimindo, e ele entrega para a gente o jugo dele, que é suave, e o fardo dele, que é leve. Então, se você está aqui nesse vídeo, está passando por situações parecidas, seja qual for a área da sua vida, eu quero dizer para você que existe um Deus tão misericordioso, tão amoroso para com os seus filhos, que ele nos permite a entregar para ele tudo aquilo que nos oprime, que nos pesa, e ele devolve para nós o que é. O que ele devolve para a gente? O jugo dele, que é suave e leve. Então, a minha mensagem de hoje para você é: entrega para Jesus tudo aquilo que está te pesando. E ele vai te entregar tudo aquilo que ele tem de leve e suave para você. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, o seu trabalho e a sua casa.